Vamos primeiro lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 16. Lucas, capítulo 4, verso 16. Acompanhe a leitura que eu farei. Amém. Eu estou usando a versão King James atualizada. Jesus é rejeitado pelos seus. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado. E por isso o nome Jesus de Nazaré, não porque ele tenha nascido em Nazaré, ele nasceu em Belém Fraca, mas acontece que boa parte da sua vida foi criado, viveu bastante em Nazaré, por isso que dizemos Jesus de Nazaré ou Nazareno. E conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Quando alguém chegava na sinagoga como visitante e se posicionava em pé, alguém levaria, o responsável pela sinagoga levava desta pessoa o rolo do livro que era recebido. Ou já era pré-determinado pelo dirigente da sinagoga, ou a própria pessoa fazia isso. Mas indubitavelmente, ou era uma pessoa conhecida, ou era alguém que eles reconheciam como mestre. Não era qualquer pessoa que podia se levantar lá e receber o livro para ler. Tá? Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Glória a Deus. Em seguida, enrolou novamente o livro, não é o livro manjeteado assim, é o livro curto, assim, enrolado, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Por quê? Para a leitura tinha que se ficar em pé, era um momento solene. Mas para você falar sobre o que você havia lido, você se assentava, porque não tinha autoridade maior do que o próprio livro, do que o próprio Espírito. Se assentava para falar com as pessoas. Na sinagoga, estavam todos com os olhos fixos em sua pessoa. Lembram-se daquele cego que estava na entrada melhor, daquele moço que estava na entrada do templo? Sim. Pedro e João estavam indo lá. E eles colocaram os olhos fixos nos dois discípulos, esperando deles alguma coisa. Aqui, o visitante também tinha os olhos fitos nele, a saber se o que seria dito ali iria agradá-los ou não. Lá, o moço tinha uma expectativa de cura. Aqui, a expectativa era que eles não fossem contrariados naquilo que eles criam. Você já contrariou alguém porque você falou a verdade? Bastante. Não se preocupe com isso. Exatamente isso que Jesus vai dizer aqui. Então ele começou a pregar-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabaram de ouvir. Este aqui é um momento solene, porque muita gente considera o início do ministério de Jesus lá nas bodas de Caná da Galileia, quando ele transformou a água em um vinho que eles nunca tinham provado, vinho superior a todos os outros vinhos. Mas ali foi um compromisso social, provocado por sua mãe. Ele honrou a mãe,
mas não é no início do ministério dele. Aqui ele está declarando que o ministério dele já estava em andamento. Foi a proclamação oficial. Hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. O ministério, aleluia, está em andamento. E todos exclamavam maravilhas sobre ele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Afinal de contas, esse daí não é filho de José, não é filho do carpinteiro. De onde vem essa sabedoria? De onde vêm essas palavras? De onde vem esse algo diferente que a gente está vendo nele? Que autoridade é essa? Que conhecimento é esse? E muitas pessoas vão olhar para você e não dar nada por você. Pessoas que conhecem você ou conheciam antes, Deus vai usar a sua vida para surpreender essas pessoas. Surpreender por causa do seu conhecimento, seu status social, dinheiro, não. Vão ficar surpresas. Você vai mostrar aquilo que Deus fez na sua vida. Glória a Deus, aleluia. As características de quem, aleluia, as características de quem já foi transformado por Jesus, de quem anda com Jesus, aleluia, são evidentes, são transbordantes, não tem como esconder. Por isso que Jesus falou, você vai pegar a luz e vai colocar aonde? Debaixo da cama? Não, ela tem que ficar no alto, porque é uma luz que não é sua, é a luz do Senhor que habita em você pelo seu Espírito, e essa luz não pode ser apagada, glória a Deus, ela tem que ser evidenciada. No entanto, Jesus lhes replicou. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha feito várias coisas. Com toda certeza citareis a mim o conhecido provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que soubemos que fizeste em Cafarnaum. Ora, Jesus já estava realizando algumas coisas. Quando esse provérbio era pronunciado, não era pronunciado com bom sentido. Era um provérbio mais de ironia, um provérbio mais de uso do sarcasmo, como que a desafiar a pessoa. Ele já havia realizado algumas coisas, mas vejam bem, quando diz médico, cura-te a ti mesmo, eles estão desafiando a pessoa para dizer: você cura algumas pessoas, mas você cura você mesmo? Nós sabemos que a medicina hoje está avançada. O médico ele pode se autodiagnosticar. Ele vê os sinais, vê os sintomas. Isso pode ser, ele pode até pedir os exames para ele próprio, e ele pode se prescrever também. Mas há coisas que o médico não pode fazer por si mesmo. Exemplo, uma ou outra sutura, talvez ele possa fazer numa situação de emergência, mas se operar, ele se opera. É verdade. Outros procedimentos ele não pode fazer. Ele vai precisar de um outro que faça isso. Então, quando se diz cura-te a ti mesmo, está desafiando os limites dele para provar que ele realmente é o médico. Percebem a ironia? Quase que desafiando o conhecimento, a sabedoria e o testemunho da pessoa. E continuou a falar a Jesus, porque Jesus sabia o que eles estavam pensando. Aliás, ele mesmo disse que realmente eles afirmam: nenhum profeta é bem recebido em sua terra. Muitos milagres foram feitos em vários lugares, mas em outros quase nenhum foi feito. E por quê? Porque lhes faltou fé naquele que eles olhavam assim: não, esse daí é filho de José, esse daí não é Messias, não. Isso daí não é quem estávamos esperando, não. A pergunta é: quem é que eles estavam esperando? Quando é que esse alguém que eles estavam esperando poderia chegar? Quando? Porque não era do interesse dos sacerdotes que isso fosse verdade.
Já imaginou? Chega Jesus, o Messias, e os sacerdotes ali, gozando de um prestígio social, religioso, político também, e com os louros desse prestígio. Não interessava a eles. Os fariseus, idem. Os saduceus não ficavam atrás. Cada um deles tinha algum tipo de penetração e influência junto às pessoas que ali estavam no Império Romano. Exatamente para quê? Para não perderem o seu status, para não perderem a sua, digamos assim, calmaria e comodidade. Nós não mexemos com vocês não mexem conosco. Já repararam o que acontece no mundo? Não queremos que vocês falem nada sobre Jesus, não vai pregar em praça pública, não vai fazer. Vocês podem fazer, continua lá na sua igreja, não faz barulho, não faz estardalhaço, não mexe com a fé das pessoas, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo outro. Olha só, é quase como uma licença. Nós estamos dando licença para vocês continuarem a cultuar, a gente que seja desse jeito, não perturbe os outros. E aí Jesus veio confrontar exatamente o que ele queria confrontar aquelas pessoas. No tempo de Elias, posso lhes afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, somente a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom, que não fazia parte da terra de Israel. Assim também no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Isso para eles foi uma ofensa brutal. Esse homem, filho de José, vem aqui falar essas coisas. Enquanto ele estava falando aquilo que estava agradável aos nossos ouvidos, estava jóia. Mas vem pegar esses trechos aqui, essas passagens. Ok, a gente conhece essas passagens, mas vem aplicar para nós desse jeito. Quem ele pensa que é? Ele acha que nós somos o quê? Ah, não daria mesmo, já quiser pegar Jesus e levar Jesus na beira de um precipício para jogar Jesus lá de cima. O texto só diz assim: todavia, Jesus passou entre eles. Aleluia. Glória a Deus. Jesus passou por entre eles e seguiu o seu caminho. Glória a Deus. Quando você estiver em um lugar onde você for rejeitado, sabe que o Senhor é contigo. Aleluia. E nada vai acontecer se não for no querer de Deus. Não é na chegada a hora de Jesus. Você vai poder passar ali e vão saber que com o Senhor, com a Senhora, com sua vida, estava Jesus. E você vai passar por eles tranquilamente. Glória a Deus. E vão saber que Jesus estava com você. Amém. Já vimos, médico, cura-te a ti mesmo. Já vimos as limitações de um médico, curar-se a si mesmo. E quando a enfermidade não tinha solução, não tinha cura, aí mesmo não tinha resultado. Nem por isso deixava de ser médico, mas frustrado porque a sua vida tinha um limite, o seu conhecimento tinha um limite, o seu poder curativo tinha um limite. Vamos andar um pouco? Vimos o médico, cura-te a ti mesmo. Vamos para Lucas 23. Jesus agora já sendo crucificado. Por 3 momentos aqui diferentes, Jesus também foi rejeitado e foi, digamos assim, ofendido.
Quando chegaram ao lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, uma à direita e outra à sua esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Você já fez essa oração? Tem que fazer. Você já fez essa oração? Estevão fez. Você está sendo agredido, ofendido, perseguido, desprestigiado. Você está sendo sentindo mesmo uma pressão, uma opressão, uma perseguição, ou no seu trabalho, ou de um vizinho talvez. E a vontade que normalmente vem do ser humano é: Deus, vai cair fogo no céu ali agora, queima, queima, queima. Aqui Jesus ali, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Amém. Quem estava ali ouviu. Os dois bandidos, que também seriam crucificados, ouviram também. Continuemos. A seguir, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sortes. Uma grande multidão estava presente e a tudo observava. Sabe aquela mesma multidão que estava ali quando Pilatos para vocês dizerem: vocês querem quem? Jesus ou vocês querem Barrabás? Essa mesmo. Aquela multidão, insuflada pelos sacerdotes e eles, insuflada pelos sacerdotes e pelos fariseus: não, nós queremos Barrabás, nós queremos Barrabás. E ainda teve alguém que disse que a voz do povo é a voz de Deus. Que coisa mais enganosa. Bom, ali estavam, e as mesmas autoridades também estavam ali. As autoridades estavam ridicularizando Jesus, dizendo: salvou os outros. Interessante que quando diz salvou os outros, eles não estavam sendo irônicos. Eles, querendo ou não querendo, estavam dando testemunho do que Jesus havia feito, porque salvação aqui tem sentido, tanto de libertação, quanto de salvação propriamente dita, mas também muitas vezes de cura. Amém. Olha aquele médico, cura-te a ti mesmo. Aqui Jesus tinha feito muito mais do que o médico, ele já tinha curado tantos. Amém. Ressuscitado. Tinha tantas demonstrações de poder e de amor e da graça de Deus que estavam sobre sua vida, e em sua vida poderosamente. A mesma graça e poder podem estar em sua vida também para serem usados pelo Senhor quando Ele assim determinar. Salva os outros, mas agora, salve-se a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Aí vem aquele que é mais apressado, né, que é mais sanguíneo, né, diz assim: olha, naquela hora eu acho que eu ia fazer era isso mesmo, só para provar para eles que eu era filho de Deus. Exatamente o contrário. O Filho de Deus, ele não segue as ordens dos mandamentos, os ditames dos homens, ele segue do Pai. Amém. Glória a Você segue Deus. o ditame do mundo, você segue o ditame do Pai. Do Pai, glória a Deus. Você coloca as suas expectativas na sua força, no seu conhecimento, no seu dinheiro, no seu ambiente, nos seus contatos. Você coloca no Pai. Aleluia. Salve-se a si mesmo. Você imaginou se alguém vira para você está numa situação difícil, e alguém vira para você: você ora tanto pelos outros? Não. Você diz que Deus é com você, não é? Deus é bom, não é? Mas aí, e agora? Cadê teu Deus? Aliás, há uma música muito linda que fala isso, né? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Ele está em você. Amém. Glória a Deus por isso. Muito maior do que todas as circunstâncias. Ele está em você. Muito bem. Salve-se a si mesmo. Você pode salvar-se a si mesmo? Não. Da mesma forma, os soldados se aproximaram e também deles zombavam e ofereceram a ele vinagre. E o provocavam: tu és o rei dos judeus. Salva-te a ti mesmo. Então temos aqui a zombaria das autoridades
judaicas. Aquelas que deveriam dizer, este verdadeiramente é o Messias. Ah, não. Eu vou dizer que ele é melhor do que eu, que ele é maior do que eu. Eu quero essa estrutura que me beneficia. E depois agora os soldados representando o Império Romano. Salva que tu mesmo. Também havia sido fixado uma inscrição acima dele, onde se dizia, onde se lia, este é o Rei dos Judeus. No versículo 39 diz assim, dos criminosos que aqui estavam crucificados e pravejavam insultos contra ele. Não és tu o Messias? Como é que o bandido ouviu falar sobre isso? Vê como é que a fama de Jesus Morreu. que ele morreu por toda a terra. Amém. Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Ou seja, eu não acredito. Mas se você se salvar, aí sim, aí você também vai qualquer lugar ali, faz de conta que eu não falei nada, ignora o que eu falei e salva a gente também. Tem muita gente que vai me propor, ignora isso, ignora aquilo outro, salva você mesmo. Salva você mesmo. Não confie nos homens, não. Não confie em promessas eleitoreiras, não. Não confie nem mesmo em pregadores que pregam coisas que não estão na palavra de Deus. É verdade. Não confie nem em pregadores que pregam uma coisa, mas que fazem outras e são apanhados em lugares escusos, trazendo escândalo. Não confie nessas coisas. Não abra a mão de Jesus por nada. Amém. Glória a Deus. Mas o outro criminoso repreendeu, afirmando, nem ao menos temes a Deus estando sob a mesma sentença. É verdade. A mesma sentença do As autoridades disseram, tu não és, salvou os outros, agora salva você mesmo. Os soldados, agora o Império Romano. Tu não fez, tu não é, salva você mesmo, eu quero ver, desce daí, salva, se preserva, foge disso, foge desse sofrimento. Para que você vai passar por isso? Isso está na palavra? Não. Eu estou aqui fazendo algumas ponderações sobre muitas vezes aquilo que Satanás começa a querer buzinar no ouvido da pessoa. E agora os criminosos, e aí representando realmente a culpa em pessoa, falando a mesma coisa. Alguém pode dizer, mas espera aí, esse daqui é o Evangelho onde diz que um dos criminosos se arrepende, os outros não. Chamados evangelhos sinóticos. A palavra diferencia tudo, porque a palavra de Deus ela não pode ser alterada. A palavra de Deus ela não se contradiz. A palavra que aqui nesse momento estabelece a diferença está na palavra esbravejando insultos, em outra versão blasfemado. Este bandido que disse estas coisas, não és tu, Messias, salva-te a ti mesmo e a nós também, era um bandido que foi além dos insultos. Ele falou de uma maneira mais incisiva, de uma maneira mais desrespeitosa, de uma maneira quase absolutamente condenatória. Nos outros dois evangelhos, Mateus e Marcos, falam também de insultos, mas não com o peso que a palavra blasfemar aqui tem. Reparem que eles estavam caminhando juntos para a crucificação. Foram crucificados no mesmo lugar, Jesus no centro, e os bandidos à direita e à esquerda. Ali eles ouviram, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Ali ele viu o escrito que estava acima da cabeça de Jesus, este é o Rei dos Judeus. Ali ele viu a quantidade de provocação e insultos que estavam sendo dirigidos a Jesus, e ele não disse uma palavra sequer.
Isso tudo foi mexendo com ele. Houve um determinado momento que toda aquela maldade que estava no coração dele caiu por terra, porque ele foi confrontado com aquela situação que para ele agora também era inevitável. Ele iria morrer. E ele teve absoluta consciência de que ele iria morrer justamente. Ele disse que nem ao menos temes a Deus estando sobre a mesma sentença. Nós precisamos dizer ao mundo: você não está temendo a Deus, mesmo estando sob a sentença de morte? Eu estava também, aleluia, debaixo dessa sentença de morte, porque eu, enquanto não me reconciliei com Deus pelo sangue de Jesus, eu estava com essa sentença de morte, eu era inimigo de Deus e, portanto, a ira de Deus sobre mim permanecia. Verdade. Mas peraí, pastor, a palavra diz que Deus é amor, sem Deus é amor, mas também é justiça. E Ele não pode olhar para a sua vida e ficar plenamente satisfeito, dar regozijos de alegria, sabendo que você peca, gosta de pecar e não dá a mínima para qualquer outra coisa. Você está na mesma sentença que eu estava antes. Graças a Deus agora não estamos. Amém. Glória a Deus. Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal nenhum, porque até a vida daquela cruz, em meio a dor tão excruciante. Você já se machucou com uma faca? Sim. Dói. Incomoda, não incomoda? Ok, agora pensa num cravo desse tamanho, um prego desse tamanho, que foi martelado na sua mão, atravessou, prendeu você com a madeira, não só numa mão, na outra também, e nos pés. Já imaginou a dor? Aquele cravo traspassando aqui, esses ossos aqui, e cravando você, primeiro um pé, depois outro pé, e Jesus não blasfemou, não xingou, não amaldiçoou, não fez nada. Glória. Ele suportou as aflições. Por isso que Paulo diz: suportai as aflições como bom soldado de Cristo. Glória a Deus. Era necessário que Jesus passasse por tudo isso aqui. E também é necessário que nós, muitas vezes, passemos por aflições, e passemos por problemas, e passemos por momentos difíceis, porque isso faz parte do nosso crescimento e também de testemunho para outras pessoas. Há um momento do arrependimento que vai ser operado por Deus por meio da sua vida, para que outras pessoas sejam salvas. A finalidade dessa igreja aqui é esta. É muito bom estarmos aqui para louvar e adorar o Senhor. Aliás, Pedro falou isso para Jesus. É bom estarmos aqui, né? Passamos para nós aqui cabanas, passamos aqui cabanas. Uma para tu, para Moisés, para ele. Vamos ficar aqui no monte, aqui está ótimo. Deixa o pau quebrar embaixo, aqui está ótimo para a gente. Não se enganem, porque a guerra que está acontecendo lá embaixo sobe também um monte, viu? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa foi uma das confissões mais lindas que foi colocada na palavra. Eu estou aqui porque eu obedeço, mas o Senhor não. Eu estou dizendo isso porque eu creio que o Senhor realmente é o Filho de Deus, exatamente como está escrito nessa sentença que foi colocada acima da sua cabeça. Mas diferentemente de mim, não tem por que o Senhor te amar. E por mais que você diga: eu não mereço isso, eu não mereço passar por essa situação de aflição, eu não mereço sofrer desse jeito, quando é que isso vai terminar? Por que essa enfermidade não foi embora ainda? Por que esse problema não vai se resolver agora rápido?
Quando você se coloca numa posição meritória, você está desbancando tudo aquilo que Jesus fez, porque Ele também sofreu, porque Ele também padeceu. Você já foi rejeitado por sua família? Jesus também. Amém, é verdade. Você já foi rejeitado por alguma nacionalidade, alguém que é refugiado, não sei? Jesus também. Afinal de contas, quem era Jesus? Não era desse mundo. Não, pastor, agora você está falando heresia. Era desse mundo, sim, ele era humano, também era Deus. Amém. Mas ele não vim dizer aqui, olha, eu vim libertar Israel do Império Romano. Eu vim libertar Israel dessas coisas todas. Eu vou justiçar Israel desses romanos, vou pagar com sangue que eles fizeram. Não. Sabe por quê? Porque Deus viu o povo de Israel sendo infiel, sendo teimoso, sendo infiel, teimoso a história inteira. E Deus não desistiu daquele povo. Amém. Glória a Deus. Quantas vezes você foi infiel e Deus não desistiu de você? Por isso que o Senhor está aqui. Há vidas lá fora que estão sendo teimosas, infiéis, rejeitando a Deus. Talvez algumas até já tenham estado dentro de uma igreja. É verdade. E Deus continua dizendo: filho meu, volta para casa. Glória a Deus. Volte para mim. Mas sabe qual é a voz que Deus quer usar? A sua. Glória a Deus. Jesus lhe assegurou, com toda certeza, te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, no início dessa igreja, é preciso que isso fique bem claro. Eu sei que aqui não tem nenhum novo convertido, mas são coisas que a gente não pode nunca perder de visão. Dores e aflições nos esperam, sim. Eu estou cansado de ficar escutando por aí mensagens triunfalistas. Não, Deus da vitória, Deus da vitória. Glória a Deus por isso. É claro que Deus dá vitória. É claro que Deus cura, é claro que Deus sara, é claro que Deus abençoa, é claro que Deus abre portas, é claro que Deus pode fazer mudanças na situação assim, ó. É verdade. Mas você não serve a Deus por isso. Não. E principalmente quando você for pregar para alguém, você não vai dizer: olha, vai na minha igreja que você vai prosperar. A mensagem que você tem que dizer: olha, você precisa ir na minha igreja. Porque ali a gente prega que há um pecado, sim, mas Jesus pecou o seu pecado e salva a sua vida. Que há esperança para você, não só no campo das finanças, não só no campo da restauração da família, mas há esperança para você, para que quando você fechar os seus olhos aqui nesse mundo, quando você os abrir, estará no reino do Pai Celestial. Para uma nova vida que não vai ter fim, que vai durar por toda a eternidade. Glória a Deus. Eu já não vejo muitas igrejas pregando sobre o pecado há muito tempo. Só vejo mensagens que Deus vai dar, Deus vai fazer. Ok, glória a Deus por isso. Mas sabe qual é a essência do Evangelho? Arrependei-vos. Eu creio, aleluia, no Evangelho. Amém. Não creio em você, não. Salva-te a ti mesmo. Esqueci de pronunciar o texto da mensagem, o título da mensagem. Salva-te a ti mesmo. Você pode fazer isso? Não. Procure o político lá, tenta fazer um acordo com ele, a polícia, dá um suborno lá. Vai lá no bandido lá, negocia com ele. Tenta correr atrás do prejuízo. Roubou o carro, vai lá, dá 3 tiros na cara dele. Vai ver o que você vai levar. Salva-te a ti mesmo. Ah, ele fez isso, eu vou fazer pior. Minha mulher fez isso, eu vou fazer pior. Meu marido fez isso, eu vou fazer pior. Minha filha fez isso, eu vou botar para fora de casa para ela ver o que é bom para tosse.
Onde está o amor de Deus nisso? Onde está o amor daquele que chamou você e não olhou para as suas coisas? Acha que Deus não conhecia cor e salteado cada uma delas? Mas Ele não diz, olha, eu vi você naquele dia fazendo isso, isso, isso. Ele não diz isso, Ele diz, meu filho, mesmo que você tenha feito isso, eu te amo. Amém. E eu quero você comigo. Glória a Deus. Esse é o amor que a Igreja Batista Shalom, o Cruzeiro Novo, tem que pregar. Não salva a gente mesmo. Amém. Não exalte os seus valores, não exalte o seu humanismo. Há um humanismo exercitado por aí. E quando você for desafiado, como os mártires do Coliseu foram, não duvidem que há muitas vidas hoje sendo sacrificadas por amor ao Senhor, não negando a Jesus nem mesmo na mira do cano de uma arma que já está encostado na testa. Chega um testemunho disso todos os dias, em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Estátuas sendo levantados aí para culto de Satanás. Pessoas tentando barrerar a liberdade de expressão religiosa. E a igreja muitas vezes dormindo, sonolenta, preguiçosa, não está orando, não está buscando, não está clamando, não está intercedendo. Mas olha, ali tem um pastor que prega prosperidade. Vamos lá. Ali tem um pastor que prega bênção. Vamos chegar cedo, senão ele não consegue ficar ali perto dele. Vai que ele olha para a gente e diz assim: você hoje vai ser abençoado. Você hoje vai ser curado. Você hoje vai receber de Deus. E a palavra de Deus diz o quê? Mais bem-aventurada coisa é Dar do que receber. Do que receber. Dar louvor, dar culto, dar honra a quem é devido. Amém. Levar a palavra de Deus, dar a palavra de Deus, dar a mensagem de esperança a quem precisa dessa esperança. E essa palavra, que não é para puxar a orelha de ninguém, mas sirva de alerta. Não negocie sua salvação. Não negocie Jesus. Mesmo que alguém diga, se você fizer isso, não precisa se preocupar, mas você vai ter que negar Jesus. Não negocie. Não abra mão disso. Ah, pastor, está muito longe de acontecer. Será? Agora, se você não está preparado nesse momento, vai estar preparado depois. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 estavam preparadas. As outras 5 não. Depois a gente enche, depois a gente enche, depois a gente enche, depois a gente vai lá no armazém e enche, depois vai lá, depois vai lá, depois vai lá. Não se prepararam e ficaram de fora. Não permita que isso aconteça com você, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com sua casa, com seu irmão que está aqui. Dedique sua vida ao Senhor. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Amém. E se alguém disser, salve, eu não. Jesus já me salvou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus já me salvou. Glória a Deus. E antes desse conceito de salvação ser conhecido, e eu vou encerrar aqui, 3 jovens, diante da maior potência militar da época, diante daquele que foi um imperador altamente temido. Ó rei, não temos nem que me dar satisfação disso não. Se Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar. E se não, ok, mas não vou inclinar diante de você não, e muito menos diante da sua estátua, tá? Vocês acham que quando o anticristo se manifestar, ou quando as coisas piorarem,
propostas você acha que eles irão fazer? Pastor, você está dizendo que a igreja vai estar aqui ainda? Não, pastor, não está dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que ocasiões em que a manifestação de Satanás pode acontecer exatamente desse jeito. Para você permanecer nesse emprego aqui, você vai ter que fazer isso. E o isso não tem nada a ver com o que você conhece da palavra e não tem nada de obediência ao Senhor. Você vai envergonhar o Senhor e você vai se envergonhar. Não faremos caso disso. Não faça caso disso. Antes se entregue. Se entregue na mão do Senhor. Entregue sua vida na mão do Senhor. A sua causa, a sua petição, o seu problema. Acha que Deus não está lhe ouvindo? Está sim. E no tempo, no momento certo, no momento certo, vai vir o livramento, vai vir a resposta, vai vir a solução, vai vir a mente, vai vir aquilo que você necessita. Eu creio. É o escape. Ele não deu a ninguém coisa maior do que possa suportar. Amém? Amém. Vamos colocar em pé. Vamos agradecer a Deus pela liberdade que temos de pregar a palavra, de refletir na palavra, de nos reunirmos como igreja, de cultuarmos ao Senhor, de cantarmos, de louvarmos, de bendizermos. Também de testemunharmos. Se a gente hoje não pode distribuir um folheto no trem, a gente pode falar com a pessoa do nosso lado, entregar um folheto discretamente, no trânsito da bom testemunho, para aquele colega do trabalho. Lá no meu trabalho, todo mundo sabe que eu sou pastor. Ninguém gosta assim de ter muita amizade comigo, não, né? Muitas vezes a pessoa pega e é chutado lá. Agora, espera alguém ter algum problema. Quando tiveram ali ameaçado de perder o emprego, adivinha quem foi pedir oração? Sabe como é que se chama isso? Não é porque sou eu, não é porque o pastor Érico, não. É qualquer servo de Deus aí, mulher, que tem muitos, inúmeros testemunhos de pessoas que muitas vezes vão lá para procurar um negócio, apertou mesmo no pescoço. E Deus responde, Deus usa a vida dela. E Deus vai usar a vida de cada um de vocês que estiver sendo fiel a Ele. E sabe aquele que é fiel ao Senhor, vai experimentar a fidelidade do Senhor também. Amém? Deus é